Espero que sim. Enfim, nós vamos trabalhar hoje um dos mais influentes pensadores contemporâneos no que trata acerca da ética, né? Sugestões e princípios morais, e com a influência em muitas outras áreas da educação, obviamente, né, nas áreas do direito, na área também do conhecimento. Bom, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a filosofia do Immanuel Kant, no que diz respeito à sua perspectiva ética. Ou seja, na busca que Kant se lança de pensar a moralidade. Na aula passada, nós vimos que para o David Hume, a moralidade ela se faz a partir das paixões, né? O hábito, que é esse costume vivenciado a partir dos sentimentos. Bom, o Kant, ele vai responder de uma maneira crítica à ideia de que a moralidade deve observar a relação com os instintos, com os sentimentos. Segundo Kant, os sentimentos não é a melhor guia para a formulação de princípios éticos. Por quê? Porque leva muito o indivíduo na subjetividade, nas questões particulares. Falar em ética no âmbito de Kant, no âmbito da filosofia kantiana, é pensar a moralidade no sentido universal, no sentido mais amplo, capaz de estabelecer princípios de conduta a atender à humanidade como um todo, critério de universalização, que são princípios válidos para todos, certo? Enfim, né? Então, a ética do Kant é fundamentada como a ética do dever. Outra observação importante também, ao estudar a teoria kantiana, é relacionar ou reforçar a relação que o Kant faz entre o esclarecimento, a educação e a formação de um indivíduo moral. Para o Kant, a medida de uma sociedade é a medida dada à educação. Ele vai recorrer àquela ideia aristotélica de que você educa o caráter, você molda o caráter. Então, Kant acredita que nós educamos a partir da educação, né, dos princípios da educação, o indivíduo que vai viver a sua vida particular, e a sua vida particular, as suas escolhas individuais refletem também a vida social. Então, se ele, atingindo o nível de esclarecimento, capaz de atingir a autonomia, capaz de viver a sua condição de liberdade, a sua conduta em sociedade também vai levar a fim que essa sociedade seja mais justa, que essa sociedade seja livre, que essa sociedade seja autônoma, e aí, né, configurando tudo na ideia de uma moralidade, certo? A ética do dever, então, do Kant, ela abarca todas essas ideias. Então, sempre é fundamental ressaltar a importância da educação para a formação desses princípios universais, que tem como fim, né, propiciar um convívio do humano como um todo, certo? Que todos tenham acesso às mesmas condições, os mesmos direitos. Então, a partir do Kant, nós vamos conseguir falar sobre um direito universal. A partir do Kant, nós vamos conseguir tratar questões como de dignidade, uma ética do direito da pessoa,
certo? Valores intrínsecos ao humano. Então, isso tudo está orientado a partir de uma perspectiva kantiana. Pois bem, né? A obra que melhor evidencia esse trabalho do Kant é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e no qual, né, o Kant vai pensar o homem e como esse homem deve, quais as condições sobre as quais ele age para o quê? Para erguer uma moralidade. E aí, nós já vamos identificando que para o Kant há um pressuposto fundamental para isso, a liberdade. Tá? Conceitos como liberdade e autonomia vão orientar toda a obra do Kant. E como o indivíduo atinge essa condição de livre, né, de liberdade e de autonomia? Como que eu sei que eu sou um sujeito autônomo? A partir, aí de novo, a ideia da educação, do estágio de esclarecimento. A obra importante, nós já trabalhamos, que é aquele texto, né, do Kant que ele utiliza para justificar uma das suas aulas, então, professor universitário, que é o esclarecimento. E eu digo sempre que esse texto do Kant é um texto que dá umas pauladas na gente, porque ele chama a atenção na nossa responsabilidade de buscar o conhecimento, tá? E só a partir da busca desse conhecimento, de conseguir atingir o nível suficiente de esclarecimento que é obtido pelo uso da racionalidade, é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa livre e ao mesmo tempo autônoma. Então, essa conjugação de ideias vão permear a proposta moral kantiana, certo? Bom, a liberdade, segundo o Kant, é o maior grau da dimensão humana. E como que eu adquiro ela? É a partir do momento que eu sei porque eu estou escolhendo agir daquela maneira. Mas não é escolha pautada nos sentimentos. Porque isso me agrada, porque isso faz com que o sujeito, né, no qual a minha ação interfere, se sinta bem. Não, é porque conscientemente, de uma forma autônoma, pelo uso da razão, eu consigo observar que aquela é uma ação capaz de ser replicada, capaz de ser universalizada. Há uma regra ao estudar Kant que serve para que a gente possa submeter em análise a decisão e saber se aquela minha decisão, a sua decisão, está nesse campo de moralidade kantiana. Eu posso pensar todos os outros indivíduos da sociedade replicando essa minha conduta, sem prejuízo à autonomia, à liberdade, à vida do outro? Se sim, essa minha decisão é uma decisão livre, autônoma e diz respeito ao dever. Porque agir de acordo com o dever, esse dever é uma vontade, e essa vontade ela é orientada pela razão, que distancia-se dos sentimentos, não há uma subjetividade. Em Kant não há um cálculo das consequências, certo? Eu não vou agir buscando uma consequência, eu não vou justificar a minha ação de acordo com a consequência da minha ação. A minha ação deve ser orientada pela razão, que vai garantir que essa atitude, que essa escolha pode ser replicada sem prejuízo aos demais, sem prejuízo à humanidade. Então, a filosofia kantiana, ela é universalista, ela coloca a humanidade como o sujeito que eu tenho que colocar na minha escolha,
não é só a mim, é a humanidade, certo? Vamos lembrar que o Kant, ele vai influenciar de uma maneira muito significativa as formas de abordar, por exemplo, o direito internacional e todas as políticas baseadas nessa ideia dos direitos internacionais. Por quê? Porque pensa-se o todo, a humanidade como um todo, certo? Então, para o Kant, a partir da educação, né, eu vou dar suprimentos ao indivíduo para que ele possa desenvolver a sua capacidade racional, atingir a maioridade intelectual e assim ele sabe por que ele decide aquela atitude, por que ele decide agir daquela maneira, porque ele consegue desenvolver, e aqui eu vou colocar um termo, né, meu não, mas assim, usado mais cotidianamente, a empatia que tem a ver com o outro, a alteridade. As minhas ações não podem ser pautadas unicamente em mim. As minhas decisões têm sempre um reflexo no outro. Então, agir de maneira autônoma é agir não só no sentido subjetivo, mas humano, tá? Então, essa ideia, né, de agir em função de uma humanidade vai fazer com que a ética kantiana sirva, né, para pensar princípios universais válidos para todos. Então, o sentimento, né, na ética kantiana é voltado única e exclusivamente aos sentimentos, às leis da razão, tá? A outra coisa importante na ética kantiana é sempre pensar que a moralidade tem como fim a realização da humanidade na forma de um bem geral. E aí, pessoal, nós podemos pensar no grau, no nível da moralidade de uma sociedade e, a partir da análise disso, conjecturar como anda a educação e o esclarecimento dessa sociedade. O Kant permite que a gente trace um paralelo assim: uma cidade ou uma sociedade, uma comunidade moralmente desenvolvida, onde os indivíduos são livres, onde os indivíduos agem de acordo com um dever, que é essa boa vontade, certo? Não atrelada aos desejos e às paixões, mas, né, orientada pela racionalidade, que é esclarecedora. Essa sociedade, se ela tem um nível moral desejável, que permite que os seus cidadãos vivam bem, sem tudo aquilo que a gente sabe que uma sociedade com um nível de moralidade, princípios éticos desejáveis, como medo, excesso de violência, pode acontecer. Então, se o contrário, né, se é uma sociedade segura, se é uma sociedade justa, se é uma sociedade igualitária, significa que a educação dos indivíduos conseguiu, né, elevar essa condição de vida. Então, por isso a relação muito próxima entre educação e moralidade no Kant. Se isso não acontece, o erro está na educação. Esses indivíduos precisam, na maioria das vezes, né, de uma imposição, e aí nós vamos falar sobre a questão das leis, que é uma forma de fazer com que o sujeito haja sem pensar por ele mesmo. Então, ele é sobre coação. Se eu estou agindo sobre coação, por medo de uma punição, eu não estou agindo livremente. Porque eu só estou agindo para não ser punida. Não, a minha ação não diz respeito a uma forma livre de ser e muito menos autônoma. Então, a ética kantiana, ela é exigente, porque ela exige um alto grau de esclarecimento,
um alto grau de educação e também de universalização. Ela vai exigir que a gente, ao pensar as nossas ações e decidir, nós coloquemos toda a humanidade junto. Não posso priorizar essa ou aquele grupo. Por isso, né, a ética kantiana vai se diferenciar de outras éticas que nós veremos, por exemplo, a ética utilitarista, porque a ética utilitarista vai partir do princípio de atender os desejos de uma maioria, elevar o grau de felicidade de um número maior de pessoas. Isso significa, né, que alguns indivíduos estão excluídos. A ética kantiana não exclui, ela engloba todos que vivem na sociedade, perfeito? Então, o homem, porque é capaz de agir com autonomia, torna-se responsável por si mesmo. Responsável por si mesmo, né, a vontade dele é agir a partir de imperativos. O imperativo, então, é esse dever. E esse imperativo, esse dever, é sempre pautado o quê? Na razão, que é esclarecedora. Então, de um modo geral, né, o que nós queremos reafirmar aqui é que para atingir, tá, a concepção da moral kantiana é preciso dar atenção à educação do caráter. Porque e uma dessas bases é o que? O esclarecimento, o bom uso da razão. Eu não sou acometida pelos sentidos, pelos sentimentos. Por quê? Porque esses sentimentos estão no campo da singularidade, do egoísmo. A ética kantiana é uma tentativa de retirar a possibilidade das minhas escolhas serem pautadas pelo egoísmo. Porque eu vivo em sociedade, eu vivo em comunidade, então as minhas ações, que sejam no campo particular, elas influenciam e interferem na sociedade, então devem ser pautadas no campo do universal, no campo do coletivo. E aí, para fechar, eu quero concluir com vocês uma ideia que está num dos livros, né, que a gente utiliza para essas abordagens, esse aqui, ó, né, Filosofia, um panorama histórico e temático, que é de auxílio do professor. E aí a professora Sônia Barreto, que fez o capítulo sobre a ética do dever, ela conclui de uma forma assim muito interessante para nós, né, que ajuda a gente fechar essa aula de uma maneira a concluir com os aspectos mais importantes, né, da teoria kantiana do Kant. Claro, pessoal, eu sempre faço a observação para vocês, né? O que a gente está vendo é uma base da teoria kantiana, são ideias que norteiam a teoria kantiana e assim como qualquer outra teoria, né? Então, é óbvio que quando a gente debruça sobre a obra do Kant, isso tem uma abordagem muito maior, a fundamentação é muito mais significativa e os desdobramentos e as implicações também são muito maiores. Então vamos lá para a conclusão que a professora Sônia Barreto faz dessa aula, né? Dessa perspectiva da ética do Kant. O projeto ético da filosofia de Kant se filia a um projeto maior, fundado na ideia cosmopolita, ou a ideia de cidade, né? Que visa, por meio da educação e do direito, a realização da quê? Da humanização. E contempla as relações políticas nacionais e internacionais. Então, perceba que muito do que a gente ouve dizer no campo da diplomacia, no campo das relações internacionais, até mesmo, né, de um estado em relação a outro estado, da Organização Mundial do Comércio, as relações muitas vezes intermediadas pela ONU, tem a ver muito e significativamente com ideias, né,
sugeridas por Kant. Então, Kant influencia de uma forma significativamente muito da construção jurídica do momento em que nós estamos. É o chamado uma ética tradicional. Kant redige uma obra que trata do direito e das relações internacionais. Os princípios práticos ou morais devem fundamentar a educação e possibilitar, por meio de regras didáticas adequadas, o sentimento de participação através da comunicação e da sociabilidade. Por isso, pessoal, é fundamental, né? Parece uma coisa muito maçante, uma coisa pedante, nós falarmos da necessidade e a importância de uma educação de qualidade. Não é uma educação pura e simplesmente profissional, porque a educação, ela tem essa vertente também, preparar para o mercado de trabalho, os desafios desse mercado de trabalho, mas a educação, ela só se faz na sua totalidade se ela é capaz de promover no ser humano essa condição de ser livre e autônomo, porque é a partir daí que ele vai desenvolver-se enquanto cidadão e humano, todas as suas potencialidades de fato humano. E aí, o mercado de trabalho, as suas escolhas profissionais vão ser consequências disso, certo? E não pode ser o fim. Então, por isso, a educação humana, a educação humanística é fundamental, né? Bom, os sentimentos, quanto a universalmente partilhados, indicam também a atualidade da teoria kantiana da educação e a conexão com a ética do dever. O que seriam esses sentimentos compartilhados, né? Nós temos, de uma forma universal, os desejos de tratamentos, né, de direitos iguais, dignidade humana, justiça social, e a partir desses desejos nós vamos desdobrando noções tanto no campo jurídico quanto no campo social para tornar a vida humana a melhor forma possível. E isso perpassa pelo campo da educação moral, pelo campo da moralidade. Uma sociedade só reconhece ações justas se esse indivíduo, se esse cidadão foi permitido ele desenvolver, né, condições para saber o que é justiça, certo? Enfim, nós vamos terminar com um fragmento do Kant que é: a natureza humana será sempre melhor desenvolvida e aprimorada pela educação. E é a partir da educação que nós vamos poder compreender o significado dessa ética do dever, que é agir de acordo a princípios universais. Por isso a ideia de imperativo categórico. Eu não vou agir com intenção de agradar X ou Y ou me, satisfazer em determinados princípios. Não. O imperativo, né, que é um dever, é no sentido eu vou agir em função de uma humanidade. Por isso, eu vou sempre pensar se aquela minha ação pode ser universal, se todos podem fazê-la sem prejuízo a princípios de liberdade, de dignidade do humano, certo? Bom, eu espero que tenha ficado tanto quanto mais claro para vocês essas ideias e, obviamente, não ficando, é preciso que vocês postem as notas ali sobre as dúvidas, de que tiveram dúvidas e coloquem isso ali no mural coletivo da sala para que a gente possa fazer desse espaço o mais interativo possível, perfeito? Abraços para vocês e a gente se vê ao longo dessa semana. Tchau!